o Vamp? Professor, agora vamos lá, ó. Liga aí, cadê os taxistas, o Uber, tudo que tiver aí, 99, tudo. Aconteceu, agora eu vou contar tudo a verdade. Parabéns. Parabéns. Uma cama de informação, senão nós não estaremos aqui. Até isso, Vou mesmo, vou. Fiquei sabendo de um monte de coisa ontem à noite, então vou soltar tudo agora. Não guarda dinheiro, não vou guardar segredo. Vai, Vamp. Guarda dinheiro, não guarda segredo. Vamp, parabéns. Não é não? Vai, Vamp. Perfeito. Não estaremos aqui. O programa é de informação. Então, Isso. a M620, né? Nossa rede de Rede. Eu queria que tivesse no lugar do Pânico agora pra você ver. Se tá no lugar do Pânico, nós agora na UFM, ia bombar, viu? Vai bombar aqui, ó. A Já diretoria. tá subindo aqui. E aí? A fita é o seguinte, ó. Lá vem. O Wagner Mancini, os jogadores já sabiam que o Wagner Mancini ia ser o treinador. Já estava informado. Já estava informado, derrubaram mesmo. Daniel Alves, Hernandes puxaram o tapete mesmo. O Fernandinho não tem culpa de nada. Não. Não tá sabendo de nada. Não tá sabendo de nada, ó. O Mancini ligou pro Fábio Melo, que é o empresário dele, falando, vem pra cá. Não é o padre, não é o padre. O empresário do Wagner Mancini. Que tem vem pra cá pra. Foi jogador do São Paulo, tem alguns jogadores. Vem pra cá pra assinar um contrato que eu vou ser efetivado. Os jogadores não quiseram mesmo o Wagner Mancini. Aí eu comecei a pensar. Eu tava com um amigo ontem do lado, que tem um grupo de WhatsApp, não tem o nosso aqui. Tem os treinadores também. Tem, né? Tem. Aí o Guilherme, que é lá de Marília, me contou tudo. O Guilherme, que foi atacante. Sim, centroavante. Centroavante, é treinador também. Aí vai esconder a fonte por quê? Dá logo tudo. Eu não vou ver ele todo dia, ele voltou já pra Marília, sabe? Sabe quantos quilômetros é de São Paulo, Marília? Eu vou ver ele como agora. Ele tá lá em Marília já. Já tá em Marília, pegou o voo, não sei se foi de carro, o voo rasteiro. Aí tem entre os treinadores, Wagner Mancini ia assumir mesmo. E aí, diretoria e os jogadores. Aí eu comecei a pensar, eu digo, peraí, mas o Wagner Mancini fez a final do Paulista, né? Contra o Corinthians. E aí, pensando tudo, sacou o Hernandes na época, botou a molecada toda pra jogar. O Daniel Alves já jogou Copa do Mundo com o Hernandes. Não se conheceu agora. Mas é o Cuca com o Wagner Mancini já dando o estoque e tudo. E aí, sacaram, quem derrubou mesmo o Wagner Mancini primeiro foram os jogadores. Isso é de fato. Derrubou sem ter tempo de assumir, né? E aí, falando, já viveu alguma situação dessa? Eu mesmo, não, assim, uma vez no Corinthians, o Sonésio me chamou para tirar o Carpegiani. Eu já vi o Edilson conversando com o Paulo Carneiro no Vitória para tirar o Aguinaldo e botar o Oswaldo. Só que, porém, quando você tira, você fica refém. Eu chego aqui e trago o cara. Exemplo típico, o Supremo Tribunal Federal. Indica o cara pra maior corte do país. Na hora que vem uma batata lá dos partidos, os caras, opa, cara que me trouxe pra cá. A mesma coisa é o futebol. Quer dizer que você acha que. Não tô falando isso, a gente sabe o temperamento do Fernando Diniz, conheço. É um cara sério, trabalhou lá no Audax, trabalha pra caramba, foi meu companheiro de concentração no Corinthians, na própria Juventus, quando ele se recarreira. Mas você acha que quando você foi apontado que me trouxe aqui, foi nos 6 jogadores que me indicaram. Não sei se o salário é esse, 300 quilos de alcatra, 200 quilos de alcatra, 100 quilos de alcatra, mas os alcatra no São Paulo é bom. E paga em dias. Numa dividida, você pensa 2 vezes na chegada de como tirar esses atletas. Porque eu vou dizer, o que o Hernandes e o Daniel Alves estavam se arrastando no segundo tempo no jogo contra o Flamengo, você não vai chegar logo também mexendo nas cobras com veneno, né? Principalmente as cobras que te indicou. Isso vai dar problema, isso vai criar isso vai ou solução ou problema pro São Paulo daqui pra frente. Porque o torcedor tá sabendo. Isso foi divulgado na imprensa toda, todo mundo falando. A mesma coisa a situação do Rogério Ceni. O que todo mundo falando? Pô, o Fábio, o Dedé, o Thiago Neves, os caras derrubou o Rogério Ceni. O que o Rogério Ceni já fez na subida do vestiário? Na subida pro túnel. No túnel. O treinador dava pressão, o Rogério Ceni mudava na subida pro túnel. O Mauro citou um exemplo aí agora do Ney Franco. O que ele fez? Não pode tomar uma beliscadinha? O Fred, a menos de 2 anos, Dedé, Robinho, tava tudo jogando contra o Rogério Ceni. Então todos se enfrentavam. Enfrentavam o Rogério Ceni, então voltou pro Fortaleza, pagou um pouquinho daquilo que fez durante a carreira também, que sempre foi líder. E eu falo que o São Paulo chegou muito tempo. A organização que você fala aí, Flávio, que o São Paulo foi muito organizado com a diretoria, não. O São Paulo foi muito organizado ao longo desses anos porque tinha o Rogério Ceni.
Também é verdade. Gostava de ganhar. Isso aqui no campo, mas a história do São Paulo... então, historicamente, sem dúvida. Antes de Juvenal Juvencio era uma coisa espetacular. Hoje até a parte de campo está desorganizada, que com o Rogério Ceni todo mundo quer saber que é ele que mudava. Hoje tá todo mundo falando, pô, até o Pablo chegou outro dia no São Paulo, não ganhou um título, não fez nada, já tá dando... Falou que é consultado, que tava o Hernandes e Pablo, que eu duvido que o Pablo, o Titi, tenha essa força para querer... Não, você só deve ter perguntado. Perguntado sobre o treinador, Ah, é legal. Mas assim, não, falando assim, perguntado. Não diz assim, ó, traz o Fernando Diniz, isso aí ninguém. Mas ele deve ter... Mas o Hernandes e o Daniel Alves teve essa força e falou. Eu acho que... Falou porque o Guilherme me falou e ele tá no grupo do Wagner Mancini. Mas não é mais segredo isso. Não tem mais segredo. Tá em Marília mesmo, 500 quilômetros. Escolheu. O São Paulo contratou o técnico indicado pelo grupo de jogadores. É isso. Agora, não tem segredo. Tem segredo? Não tem segredo isso. Olha, eu vou falar. Eu botei um negócio pra Flávio. Times. Consultem os jogadores, porque escolheram melhor do que os diretores de São Paulo têm escolhido. Eu contei pro Flávio. Essa é uma outra discussão. Eu sei. Se os mas jogadores, eu tô falando que pelo menos escolheram bem. Se os jogadores escolherem, indicarem o Guardiola e um time contratar, é ótimo, mas tem gente que vê. Eu não vejo isso. Mas que eles escolheram melhor do que a cartolagem. Nós estamos vivendo um momento que eu não sei como é que algumas pessoas concordam com ele. Eu não vejo isso como um fato positivo, não. É claro, o Ganso foi ele agiu de forma insubordinada e ele foi premiado. Ele já sabia que a torcida do Fluminense não queria o Oswaldo. Ele já ajudou. Imaginar, o Oswaldo chegou tá mudando a Por exemplo, conversando com o Guilherme, né, que estava com a gente no programa, ele falou, Vampeta, se o Fred, o Dedé e outro jogador que falou, queremos jogar, e o Thiago Neves, e os outros três que entrou no lugar deles, não pode questionar, velho, a gente também aqui é do platel. Vocês estão questionando porque 3 não jogou e nós 3. Mas foram 3 cobras sem veneno. Viu o David do Vitória, vai falar o quê do Cruzeiro? Claro. Com o Fred, com todo mundo. Aí quem é o outro meia? O meia que pegou aqui emprestado o clube é refém do cara. Desses caras. Esses 4 caras, 5 caras, dá 4 milhões de salário. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que, olha, vocês criticam demissão de técnico. Os empresários e os dirigentes só podem demitir o técnico, porque o jogador é patrimônio do clube. 3 anos de contrato. Então não adianta fugir. Quando ele chega lá, o que vai dar mais prejuízo? Eu vou dar um bico no jogador X ou no técnico? Esse vai dar o técnico é menos prejuízo. Então não importa se é certo ou errado, demite o treinador. Isso, tudo bem, naquele momento pode até na hora da conta lá der certo, porque ele pode vender o jogador e receber uma grana, mas o conceito de hierarquia, de organização, de respeito, vai tudo pro espaço, cara. Eu acho eu não entendo mais nada disso. Conversar entre os atletas, tá vendo... Tem atletas que é mais influente com a diretoria, tem uma aproximação maior. Normal, né? É normal, o atleta, em qualquer ambiente de trabalho. Reunir para chegar, traz tal treinador, isso é pesado, você fica refém. E você pode, por exemplo, também. Era só ter essa reunião antes, o Raí ter tido a sensibilidade. Mas aí já fez sabendo que o cara ia assumir, né? Então, mas é horroroso, né? Quer dizer, daí você pode, por exemplo, neste exato momento, não, já há algum tempo, o Barcelona vive um momento, o Barcelona sempre teve a característica do elenco mandar muito. É um elenco que tem o Messi, pode até mandar, enfim, dentro do clube, mas é um clube diferente, mais com um clube e tal. E o elenco que bancou a permanência do Ernesto Valverde como treinador. E agora, pelo desgaste, uma série de coisas, inclusive a não vinda do Neymar, está havendo uma rota de colisão entre a junta diretiva e o presidente e o elenco. E até parte do elenco dos majestades Messi, Piquet principalmente, com gente nova como Griezmann, que o elenco já não queria. Então essa coisa, e em qualquer relação no futebol. Então, a gente tá mal assim, o Barcelona também começa mal por conta disso. Então assim, e eu tô falando do elenco de um Barcelona, de uma bandeira até catalã, que é o Piquet, de um gênio como o Messi. Então, mesmo o Messi não pode mandar. Mesmo o Pelé, que era o Pelé e foi sempre um exemplo de atleta, também segurava um pouquinho, gente. E é normal, de novo, essa frase do Minelli, você não pode, questão de hierarquia, de respeito. Eu tava lendo ontem sobre o City, né? Aí o Guardiola, ele tá pensando em daqui a 1 ano, 2 anos, vai terminar o contrato dele em 2021. Ele falou que não fica mais. Como ele fez com o próprio Barcelona, já contratou lá o holandês, lá o Giovanni Van Bronckhorst, pra preparar para assumir no lugar do Guardiola. Já tá lá, vem ver como é que é. Já contratou o cara, foi até esse final de semana. Que é um ótimo treinador, trabalhou no PSV. Vem ver como é que é, como jogador é que ele treina, que a gente quer deixar
esse legado aqui, quer dizer, já tá sabendo. E já tá Bom, no PSV, e já, sim, e já fez um belo avisou a trabalho. Já tropa. avisou a Sabe jogar, tropa aqueles toda, ó. holandeses. Já avisou a tropa toda, o Guardiola tá saindo, a gente tá mandando que mais já tá chegando, vai ver como é o trabalho, é ele que vai comandar vocês daqui a... O problema todo, sabe qual é? O Flávio falou que contratou o treinador certo. Também acho. Porque eu bato na mesma tecla. São Paulo contratou uma boa dose de adrenalina. Vai ser legal pro torcedor, vai ser legal pro time, se o time abraçar, porque quem indicou vai ter que dar um esforço maior aí para tentar dar certo. Mas quando troca de treinador, que não é indicado por ninguém, tem também esse discurso de que melhora da noite pro dia. Não é esse o problema. O problema é que é na dividida. É isso que você falou? Eu assino embaixo. Na dividida. verdade, porque em algum momento vai ter uma dividida. E fora pro jogo. Em algum momento alguém vai achar que o jogador tal precisa ser substituído e vai passar pela cabeça dele, exatamente, dos dois lados. Eu indiquei o Vampeta, tô mais ou menos preservado. Não, Ele tá me aberto indicou, pra todo mundo, eu não né? posso. Quer dizer, não Tá é aberto pra todo bom. mundo, não foi uma coisa não oculta. é bom, é isso. Quando é oculto ninguém sabe, você pode até segurar. Agora ficou assim, ó. Quem trouxe foi esse. Palavra do próprio Mancini. E também tem um detalhe, no próprio elenco. Lembre-se que não estamos falando de tênis. Nós estamos falando de futebol que tem 30 Sem caras dúvida. lá. Sim. Então, é isso que Então, falou, tem os reserva. vai estar no banco lá um cara que sente que o jogador não tá bem. Não tá rendendo. Eu não indiquei ele, mas fico no banco aqui, né? Claro, não tem jeito disso. E não tem jeito de escapar disso. Então eu acho que é muito perigoso. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Pode ser um sucesso aí. A gente não levantou a bola até agora do São Paulo, que chegou em 24 horas, transformou o Santos no inferno, todo mundo adorando ver. Não, claro que pode. Em própria relação ao próprio Cuca também, que é um cara aí de nome, tudo, campeão brasileiro com Palmeiras, campeão de Libertadores. Aí o próprio discurso do Cuca, ó, não é filosofia minha, não entendo, teve tempo para treinar parada de Copa América, teve um monte de coisa. Entendeu? Não vejo risco nenhum com o Diniz. Você dá o Cuca com todo mundo, pediu jogadores. A gente fala às vezes assim, ó, você traz o jogador, o Cuca, olha quantos jogadores o Cuca indicou na parada dele para vir pro São Paulo. Ele trouxe jogadores. Sim. Trouxe o Tietê, ele pediu o Vitor Bueno, Calazans, e aí ele foi embora. Também fica o prejuízo.